248 milhões de reais. O Flamengo acaba de aprovar nova contratação milionária para o elenco de 2025. Tem também o que a mídia está falando tudo sobre a preparação do Flamengo para enfrentar o time do Sampaio Corrêa amanhã. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações? Quem é esse jogador de 248 milhões de reais e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. Flamengo tem jogo decisivo amanhã contra o Sampaio Corrêa no Maracanã. Essa é a última rodada, tá, da fase de grupos do Campeonato Carioca. Ele vai para avançar de fase e escapar do quadrangular que disputa o deixa eu falar. Pega o teu telefone para você anotar, fazer a conta. Ainda bem que a nossa produção fez essa conta. Porque você tá fazendo conta de quê? Pra ganhar a Taça Guanabara. E vamos vencer. Atenção, tu vou falar uma vez só. Volta aí o TP, que ele tem que anotar. Volta aí. Aproveitar, né? Que eu vou anotar, Fernandinha. Pra avançar de fase no quadrangular que disputa o rebaixamento, precisa vencer a sua partida e contar com pelo menos um tropeço do Madureira, Boa Vista ou Nova Iguaçu, que é o contrário do Tatá, né? Muita gente, né? Nos jogos. Clima tenso. Ah, Flamengo. Anotou? Eu não ouço essa palavra rebaixamento desde a época de Obina, que salvou a nossa vida, inclusive. É sério? E eu falei várias vezes porque realmente estou aproveitando. Até quando vai durar? Não sei. Sabemos. Mas não vem com esse papinho seu de coisa de não ligo. É que não tá na hora de data FIFA, não? Vamos dar uma parada. Quando que é data FIFA aí? Sério, não dá mais. É só em março. É só em março? 22 de março. Oh, meu Deus. E as conversas entre Flamengo e Bragantino por Wallace Ian foram retomadas e a transferência dele deve ser, enfim, concretizada. Você tem informação sobre isso, Pereira? Vamos lá, Fernandinha. Durante as suas férias, Flavinik estava apresentando... Foi novela? Foi novela porque esse jogador chegou a se despedir. Ele fez um jogo, se despediu, disse adeus, enfim. E aí ele estava indo para o Red Bull Bragantino. Só que depois o Red Bull Bragantino quis mudar o que havia combinado com o Flamengo, que era pagar o valor fixo. E o Bragantino virou pro Flamengo e falou, não, isso depois do jogador se despedir. Não, vamos fazer o seguinte, eu pago a metade fixa, a metade em bônus através de metas para o jogador. O Flamengo virou e falou, não, nada disso. Dessa maneira a gente não vai fazer o negócio. E aí o jogador fica. Tanto é que ele foi relacionado pelo técnico Felipe Luiz na última partida do Flamengo. E agora o Bragantino virou para o Flamengo e falou, então, vamos fazer o seguinte, eu volto no nosso acordo inicial e a gente faz o negócio. Aí o Flamengo falou, beleza, se quiser fazer dessa maneira, a gente topa fazer o negócio. Manda a documentação e aí o jogador vai ser liberado para viajar. Porque se isso não acontecer, o jogador não vai ser liberado para viajar. Não faz sentido o jogador treinar com a camisa do Red Bull Bragantino sem um acordo. Então, tá desse jeito. Não é que tem uma negociação, não tem mais negociação. É só o Red Bull Bragantino cumprir o que havia combinado com o Flamengo. Fora isso, o Flamengo não vai fazer negócio. Agora trazendo a história do Flamengo nessa temporada, também aí com algumas desconfianças, né, Pedro? Com esses 4 jogos sem vitórias, mas claro, um jogo também agora importante e também decisivo no Campeonato Carioca, Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço grande para você, abraço Jailson, beijo Mário, beijos e abraços para todos. Pois é, uma história bem triste, né, desse início de temporada do Flamengo, não está sendo nada legal, a torcida está mais do que desconfiada, já está passando para o ponto de irritação mesmo, é natural, jogadores entendem isso, a comissão técnica também, porque perdeu uma taça e vem muito mal também no Campeonato Carioca e no Campeonato Brasileiro, ou seja, tá bem complicado. Esse fim de semana, amanhã, Maracanã, 21 horas, jogo bem tarde mesmo, vai ter o confronto, a última rodada da Taça Guanabara para o Flamengo, Flamengo e Sampaio Corrêa. O Flamengo vai precisar tirar vantagem de adversário, vai precisar vencer e aí precisa de um tropeço entre 3 ali. Mas do Madureira e do Boa Vista é mais complicado, precisaria tirar 3 gols no saldo do Madureira, 2 gols do Boa Vista, mas no Nova Iguaçu, se o Nova Iguaçu não vencer a Portuguesa e o Flamengo vencer, aí o Flamengo avança. E também não tem meio termo no Campeonato Carioca. Ou se classifica ou cai para o quadrangular da morte para lutar contra o rebaixamento. Flamengo bem consciente do que vai precisar nesse jogo, vencer e, se possível,
com placar elástico, aí o Felipe Luiz vai ter que colocar um time forte mesmo em campo. Pode não ser todos os titulares, Arrascaeta, Jorginho, mas vai ter que ser um time bem forte, capaz de vencer o Sampaio Corrêa, e tá todo mundo bem consciente. Jogo seguinte vai ser contra o Vitória em Salvador, na terça-feira, pelo Brasileiro, tentar a primeira vitória na competição, mas o Flamengo está indo agora jogo a jogo, não tem muito mais o que escolher não. Todo jogo vai ser panela de pressão para cima de Felipe Luiz, José Boto e os comandados do Ninho do Urubu. Bruno. Já é pique da remada e já é montanha sendo escalada, também no Carioca. Obrigado, viu, Pedro? Thiago Carvalho atualizando a gente sobre o Cariocão, que tá pegando fogo. Fala, Thiago! Vou tentar dar um panorama para vocês de como está a situação do Campeonato Carioca. A fase de grupos termina nesse final de semana e nem todos os 4 grandes do Rio de Janeiro estão classificados para a fase mata-mata. Vou começar pelo Flamengo, que vai ser o primeiro dos grandes a entrar em campo e é o que tem a situação mais delicada para conseguir essa classificação. O Flamengo entra em campo amanhã no Maracanã, às 9 da noite, recebendo o Sampaio Corrêa. Para o Flamengo se classificar, o mais provável é que... E aí, pessoal, vocês acham que amanhã o Flamengo tem que golear o Sampaio Corrêa? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Precise da vitória. Um empate ainda dá condições para que o Flamengo se classifique. O Flamengo tem apenas 4 pontos somados. Com um empate, iria a 5, mas teria que torcer para a derrota do Nova Iguaçu, com mais de 4 gols de diferença para tirar o saldo de gols. E, além disso, que o empate aconteça com um número além de um 4-4, porque o Flamengo teria que ter também um melhor saldo de gols pró. Então, o mais provável é que o Flamengo necessite da vitória. E não só dela. Mesmo vencendo o Sampaio Corrêa, o Flamengo teria que torcer também para uma combinação de resultados. Nesse caso, uma derrota, seja ela do Boa Vista, do Madureira ou do próprio Nova Iguaçu. O Vasco é a outra equipe entre os grandes que ainda não está classificada. Para que o Cruz Maltino avance às quartas de final, algumas realidades podem acontecer. Primeiro, é a vitória do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa é a única equipe que ainda pode alcançar o Cruz Maltino. Então, se tropeçar para o Flamengo, já classifica o Vasco às quartas de final. A outra realidade é vencer o clássico contra o Botafogo, que acontece em São Januário, no próximo domingo, às 6 da tarde. Já o Botafogo está classificado para a fase mata-mata da competição, mas não tem mais condições de ser o campeão da Taça Guanabara, pois não terá o melhor desempenho na fase de grupos. Quem tem, nesse momento, o melhor desempenho é o Fluminense. Então depende apenas de si, caso vença o Maricá domingo, às 8h30 da noite no Maracanã, será o campeão da Taça Guanabara. Muito bem, Thiago Carvalho. Vamos fazer o seguinte, vamos botar tabelinha na tela lá, Fernandão. Grupo A, Flusão, mais do que classificado com 12 pontos. Voltaço muito bem nessa temporada. Lá, terra do bigode lá de Resende, aquela galera ali, né? Rodrigo Santana, o treinador. Rodrigo Santana, 10 pontos. Bangu muito bem esse ano também. 9 pontos, grande trabalho do Bangu. Vasco em quarto, e aí realmente vocês falaram, não tá garantido. Vasco com 8. Sampaio Corrêa, que tem a difícil missão de vencer o Flamengo, não sei se é tão difícil assim, esse do jeito que a coisa anda. E a Portuguesa, rapaz, do nosso Marcelão, 4 pontos apenas, não tem mais chance de classificação, vai brigar ali no quadrangular da morte. Deus me livre, cega a vovó. Grupo B, calma, jovem. Eu tô respondendo o Vinícius, tá aqui no meu vídeo, tá, gente? Botafogo com 9 pontos, Madureira com 7 pontos, Boa Vista com 7 pontos, Nova Iguaçu com 5, o Malvado na zona da degola com 4 pontos e o Maricá, que esse ano não briga mais, quer dizer, briga, né? Briga, mas se ganhar e o Nova Iguaçu perder... vai depender de uma série de resultados. Isso é legal que mantém o campeonato vivo com 3 pontos. Agora sim, calculadora do Flamengo na tela, Flávio Amêndola, Fernandão e você que está em casa. Pega a calculadora aí, galera. Tem que perder na última rodada e o Flamengo precisa tirar 3 gols de saldo. Pro Boa Vista, tem que perder na última rodada e o Flamengo precisa tirar 2 gols de saldo. Nova Iguaçu tem que tropeçar, empate ou derrota servem na última rodada. E existe uma chance mínima do Flamengo avançar com o empate. Para isso, o Nova Iguaçu precisaria perder por 5 ou mais gols de diferença, sem marcar nenhum gol. Beleza? O que foi, Fernando? Não, tô com jogos aqui. Isso é bom. Você tem aí, Vini, jogos? O enfrentamento. o Madureira pega Volta Redonda. Isso aí, lá em Volta Redonda, é importante a gente falar isso. A Portuguesa joga lá na Ilha do Governador, contra o Nova Iguaçu. E Boa Vista e Bangu, né? Boa Vista e Bangu. E o Bangu precisa vencer
O jogo é em Bangu. O jogo em Bangu, o mando de campo é do Bangu, o mando de campo da Portuguesa. E o interessante disso tudo é que não é só vencer o jogo. O Flamengo precisa fazer um número de gols interessante. Então, né, qual é a possibilidade mais... Se o Nova Iguaçu empatar ou perder... O Nova Iguaçu pega quem? Nova Iguaçu e Portuguesa. Ou o seja, Nova a Iguaçu vai Portuguesa já no quadrangular do rebaixamento. Sem tanta pretensão A minha pergunta assim. pra vocês Mas é a a seguinte. Portuguesa tá brigando, né, cara? Não tá não. Não, tá brigando pra jogar bem, pra voltar. não, sim, isso sim. O jogo não vai ser tão simples pro Nova Eu também Iguaçu. acho. lá embaixo Ainda mais já. no Luso brasileiro. É isso aí, jogando em casa. Não, mas é mais fácil pegar o Portuguesa do que outro time. Não, sem dúvida. Por Perfeito, exemplo, é muito momento. mais difícil Perfeito, pegar pelo o Bangu, momento. É lógico, o Moça Bonita lógico. e o Volta Redonda lá Não, na cidade assim, do é porque a gente não tá com os jogos aqui, seria mais fácil pra gente ilustrar, já que é a última rodada Pra decisiva. vocês, tá tudo Se o Vini conseguir colocar na tela ou espelhar algum site na tela aqui pra gente ter. Senão a gente vai aqui na Fernanda. Não, mas Madureira pega o Volta Redonda. Beleza. Lá Então no quais Raulino. são as possibilidades? Madureira teria que perder e o Flamengo teria que tirar saldo. E o Volta Redonda briga pra ser Líder. E ter a melhor campanha, porque o Fluminense tem 12, né? E o Volta Redonda tem 10. O Boa. Volta Redonda ganhando, o Fluminense perdendo. É isso aí. Ele Então, pra consegue ser gente dar campeão da Taça Guanabara. pra gente falar pro torcedor. Exatamente, vai título. Mas aí o Botafogo também tem que perder do Vasco. É isso aí. E é bom a gente falar pode que. ganhar na Guanabara, Não, pô. e é bom a gente falar que o Botafogo tem, depois do Vasco, tem 3 jogos importantíssimos. Importantíssimo. Fluminense, Real Potosí E Fluminense de novo. e Fluminense de novo. E é bom a gente estar atento que o Botafogo deve entrar com um time alternativo contra o Vasco no fim de semana. Por que 2 vezes Fluminense? Um é pelo Carioca e outro é pelo Brasileiro. Caraca! Então joga Fluminense, Real Potosí e Fluminense de novo? Acho que não, hein, Amendo? Não. Porque a quarta de final é só um. É Vasco, agora, Real Potosí, não é o Real E Potosí? Fluminense. E Fluminense, acho É que isso aí, são 2 classes se confundiram. É Vasco, E aí, pessoal, o que é que está faltando nesse time galáctico, praticamente, do time do Flamengo? Esse time tão caro e os caras não conseguem vencer. O que é que tá faltando? Será que tá faltando um treinador de punho? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Potosí e Fluminense. Isso, Vasco, Potosí, Fluminense. E depois Potosí de novo. E depois Potosí de E não novo. esqueçamos que Potosí É lá do- na isso. casa do... 4 mil metros, tá, gente? 4 mil metros de altitude. É alto pra dedéu. 4 mil metros. Não, pra subir andando, imagina, pra jogar futebol. Verdade. Ó, a vida do Vasco tá um pouquinho menos confuso, mas também não tá tranquilo não, porque tem que ganhar do Botafogo. Que o Bigode... Não, mas é que tá. Se o Sampaio Corrêa não ganhar, Isso. já tá dentro. Caminho do Vasco. Se o Vasco vencer, tá classificado, que é o principal, depender só de si, né, gente? Isso. Depender dos outros é uma bela... Se empatar, precisa torcer pro Sampaio Corrêa não vencer o Flamengo. Provavelmente não vai acontecer, gente. Jogo no Maracanã, né? Isso. Vamos pôr. E o Flamengo, como estão ali, não é mais agarotado. E se o Vasco perder, o Sampaio Corrêa tem que perder do Flamengo. E caso empate, a vaga será decidida no saldo. O Vasco tem 4, Sampaio tem -1. Então, assim... Ó, aí o saída tem que ser um empate de 5 a 5. É, 5-5. Se o Vasco não classificar, é porque deu tudo errado aí, meu irmão. Aí... Não tem como, não. É Não, só não tem se. como. E assim, se o Vasco não classificar, automaticamente o Flamengo também não está classificado. É isso então os mesmo. dois jogariam um quadrangular Pelo do menos rebaixamento. tem isso. Teriam Flamengo e Vasco pra saber quem é que cai. clássico dos milhões pra Dos saber desesperados. quem cai. É isso aí. É, mas aí também não tem ninguém no jogo, né? Duvido. Ah, se for na última rodada lá do quadrangular, um precisando ganhar do outro pra não cair. Isso aí. É. Duvido. Ó, ih, rapaz, Pedrinho, ó, bota do Felipe Luiz, que eu tô com saudade. Não tem nada a ver com o que eu vou chamar tempo, que é Flamengo, mas só porque, ó, opções chegando para o ataque. Aí Filipinho vai ajudar a decidir, porque ele é o treinador. Evanilson, 24 jogos, 5 gols, atacante do time do Bournemouth. Marcos Leonardo, o moleque que joga pra Dedéu, 24 jogos, 14 gols e 1 assistência. E Richarlison, o Pombo, 35 jogos, 8 gols e 3 assistências. Essas são opções que o Flamengo está estudando para trazer. Quero saber do Flávio Amêndola se está por dentro, quais são os empecilhos, o que tem de maduro, o que tem de verde, o que tem de vez. Eu acho que dos três aí, o que tá mais quente é o Evanilson, porque pelo que eu soube, o Flamengo já fez umas consultas em relação a ele na última janela, mas o Bournemouth não tinha muito interesse em E essa vender. história que o Felipe Luiz não aprovou o nome do Marcos Leonardo, você ouviu falar? Ouvi falar muito pelas características, né? O Felipe entende que o Marcos Leonardo tem características mais parecidas com o Pedro. Mas não é isso que o com... Flamengo precisa? Não, são precisa de jogadores diferentes, um cara mais veloz, um cara que ataca mais o espaço, uma espécie de Caio Jorge, um cara com uma característica parecida com a de Caio Mais Jorge. mobilidade ofensiva. Isso, que E saia pra seria o jogar. Pombo? Eu também não sei se seria a melhor opção, não. Eu não sei. O Marcos Leonardo esteve agora muito perto de ir para o Atlético de Madrid, mas no último eu vi. instante a negociação melou.
O Richarlison, eu não sei se aceitaria vir aqui pro Brasil. Afinal de contas, a gente tem Copa do Mundo no meio do ano. Acho que se ele fosse fazer esse movimento, ele já teria feito. Agora, o Evanilson, eu gosto. É bom é o do Porto? Isso, eu gosto do Evanilson. Nossa, eu gosto do Evanilson. E ele tem um vigor físico, né? Ele é um cara rompedor, como diria o outro lá. Ele ficou agora um tempo sem fazer gol lá na Inglaterra, na Premier que ele quer vir League. pra cá. E aí ele voltou a fazer gol contra o Chelsea, em Stamford Bridge, se eu não estou enganado. E aí depois disso ele passou a fazer gol, entendeu? Então, assim, é um cara que eu gosto muito, particularmente eu gosto muito e acho que tem tudo para dar certo. Acompanha desde o Porto? Não, desde o Fluminense. Desde o Fluminense. Desde quando ele surgiu no Fluminense. Novinho, né? Mas ali ele já fazia gol pra caramba. Mais um que saiu do Fluminense, foi pra Europa e vai vir brilhar no Flamengo, tal qual o Pedro, que ele vai brigar ali também por posição. Dos 3 ali que a gente mostrou, 2 são do Fluminense. Isso aí. 2 foram do Fluminense, né? O Richarlison, que era do América Mineiro, foi pro Fluminense. É verdade. E o Evanilson, que é cria do Fluminense, e o Marco Leonardo Santos, cria do Santos. Olha, eu gosto muito do Marcos Leonardo. Eu não vejo ele tão semelhante, mas eu não tenho que achar nada, né? Quem tem que achar é o Felipe Não, Luiz. mas a sua opinião é importante pra gente, porque você é zagueiro, você conhece as características do atacante. Eu acho ele com muito mais mobilidade, muito mais velocidade do que o Felipe, do que o Pedro. É que ele é meio parrudo. Pra fazer o jogo de transição. Enfim, mas quem tem que decidir lá é o Felipe Luiz. Mas eu acho que o Marcos Leonardo, assim, ele consegue se encaixar em diferentes cenários para ele. Concordo. Ele consegue fazer aquilo que a gente falou do John Kennedy, sustentar bem o zagueiro, escorar. Coisa que o Pedro, mesmo sendo grandão, tem dificuldade. E eu não acho ele caneludo para sair jogando. Não. Eu vi o jogo dele contra o Fluminense lá. Buscar jogo, para gerar jogo. Eu tava em Orlando, vi o jogo do estádio. Todo mundo impressionado. Como ele sai, gira bem, escora, faz um 2. E tem velocidade para acompanhar, porque o Hilal é um time de transição, consegue jogar muito rápido em transição. De repente o Cadu manda informação pra gente aqui. Não mandou nada, não. Cara, eu não sei o motivo, mas eu acho estranho. Gente, não é que o Felipe Luiz não gosta dele, não é nada disso. Só que ele tá procurando determinadas características. Você olha no FIFA ali do lado, velocidade, habilidade. O Flamengo tem isso mapeado e talvez não seja a primeira opção, mas o Evanilson... Mas assim, gente... O Flamengo vai ter dinheiro pra fazer então, e justamente isso. O Marcos Leonardo agora ele iria pro Atlético de Madrid emprestado e o Atlético ia pagar uma porcentagem, um valor, e a opção de compra era de 40 milhões de euros. Aí eu acho que fica salgado pro Flamengo. Mas pega só o empréstimo. Mas aí vai ficar 6 meses. É melhor um pássaro na mão ou 2 voando? Acho que 2 voando. E se o pássaro for um bem te vir? Muda alguma coisa? Se for um quero-quero? Se for quero-quero, aí talvez seja um na mãozinha. Se for um pica-pau? Aí esse é longe. Voando mesmo. Esse aí é bem bonito, né? Eu tava vendo um programa ontem. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que... vai enfrentar o time do Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca, precisa demais vencer, precisa golear praticamente, voltar às vitórias, né? Agora o Flamengo mais do que nunca precisa vencer e convencer. O Flamengo que está tentando também mais opções do mercado, saiu aí essa do Marcos Leonardo, mas o principal jogador aqui, que a gente falou no início, não foi o Marcos Leonardo. Esse jogador de 248 milhões de reais é simplesmente o Luiz Henrique. Tá? O Flamengo aprova a contratação de Luiz Henrique e o BAP quer mais um atacante decisivo. Né? O rubro-negro carioca quer um atacante mais decisivo, além de um centroavante. E ex-Botafogo empolga, né, internamente. A gente sabe aí o que o Luiz Henrique, né, já fez aí com camisa de rivais, né, o quanto jogou. Então é um bom nome, querendo ou não, para o time do Flamengo. Segundo as informações, os russos, por sua vez, classificaram, né, Luiz Henrique como um dos principais ativos, só que não descartam uma negociação no meio do ano se uma grande proposta chegar. Luiz Henrique não sai lá do time por menos de 40 milhões de euros, cerca de 248 milhões de reais na cotação atual. Há clubes europeus também interessados no jogador. Então, o que pode afetar aí é o seguinte, é simplesmente ele querer ir jogar no clube europeu, mas por grana o Flamengo está disposto a pagar aí 248 milhões de reais. Mas e aí, é um bom nome para o time do Flamengo? É o nome que estava faltando aí no time do Flamengo? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.